Olá, povo amado do Senhor Jesus Cristo, eleitos do Pai desde a fundação do mundo. Eu me chamo Maurício Faria, aqui do canal Olhos Iluminados pela Graça, e no vídeo de hoje, é o segundo vídeo desse canal, como entender a Bíblia com olhos iluminados por revelação. Esse é o segundo vídeo do canal, de muitos que virão, de mensagens e outras coisas mais, querendo Deus, claro, se o Senhor nos permitir que esse canal realmente aconteça. Mas antes, queridos, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que ative o sininho de notificações, coloque todas aí e deixe o seu comentário. É importante o seu comentário. Se você tem dúvidas e gostaria que eu trouxesse novos temas, né, além dos que eu vou trazer, vai ser um prazer poder atendê-los na medida do possível, ok? O objetivo desse vídeo é clarear, trazer informação para os eleitos do Senhor, aqueles que vão ouvir sendo filhos da livre, né? Porque tem os filhos da escrava e tem os filhos da livre. Tem aqueles que vão escutar essa mensagem, ver esse vídeo e os seus olhos serão iluminados por revelação do Pai. E tem aqueles que vão ver esse vídeo, vão ver essa explicação e nada vai acontecer, apenas vão ficar me malhando, metendo pau e escrevendo aqui bobagens aqui nos comentários. Bom, eu confesso a vocês que eu não estou preocupado com isso, né? Mas eu quero pedir de antemão que respeitem aquilo que está sendo trazido aqui, tá bom? Porque a intenção é realmente propagar o evangelho genuíno da graça, a qual o sistema religioso embaçou os nossos olhos durante uma vida inteira. No meu caso, foram 30 anos no sistema religioso. Então é preciso desconstruir esse sistema para que a graça ela venha superabundar dentro da gente. Ou seja, o entendimento da graça na nossa mente ela chegue. É preciso desconstruir esse sistema. Então o objetivo desse canal ele realmente é pregar a graça, propagar a graça genuína que foi dada a Paulo nas 14 epístolas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus, né? Vou explicar tudo isso nesse vídeo para vocês. Então é propagar o evangelho genuíno da graça, também combater o sistema religioso, porque sem combater o sistema religioso e desconstruir tudo aquilo que foi construído ao longo de tantos anos, uma verdadeira fortaleza na nossa mente, o entendimento nosso ficou obscurecido, né? O véu da lei de Moisés ficou tapando os nossos olhos e nós não podemos enxergar a graça como ela realmente é por revelação. Amém? Então agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu vou olhar aqui para o meu lado esquerdo, porque o gráfico que eu vou mostrar para vocês, ele está aqui no meu computador. Então não se preocupe que eu vou olhar para lá, vou olhar para cá também para a câmera e aqui para a minha esquerda. Amém? A Bíblia ela está dividida em dois períodos de tempo profético, né? Ou seja, a Bíblia está dividida em períodos de tempos proféticos. E são eles, essa parte negra toda aqui, né, em cinza escuro, a parte amarelada aqui, né, que é antes da cruz, essa parte negra, e depois da cruz. São esses dois tempos que a Bíblia, no tempo profético, é dividida, tá? E esse período branco aqui é o período que nós vivemos hoje, né? Do ano 70 para frente, né? Do ano 71 para frente, vamos dizer assim, né? Até 2021 que nós estamos, né? Nós somos os gentios remanescentes. Bom, vamos lá. Lá no início, aqui em cima, o pecado de Adão. Adão pecou, todo mundo sabe, trouxe o pecado para o mundo. Ou seja, o pecado estava no mundo, mas ele não era imputado ao homem. Por quê?
o que imputou o pecado ao homem foi a lei de Moisés, que nós vamos ver mais à frente. O sistema religioso, com suas mentiras e enganos, né, ele precisa, como eu falei, ele precisa ser desconstruído. Ele tem que ser desconstruído, porque ele embaçou os nossos olhos de uma tal forma em que vocês vão ver através do vídeo, que aliás eu peço a vocês que assistam o vídeo todo, deixa um tempinho para vocês ver esse vídeo até o final, porque esse vídeo, se o Senhor for da vontade do Senhor para a sua vida, ele vai mudar, vai ser um divisor de águas na sua vida, amém? Eu creio nisso, que vai ser um divisor de águas como foi na minha vida também. Vamos abrir aqui em 2 Coríntios 10, 5. Olha aí. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, é preciso destruir os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Que texto maravilhoso, né? Foi assim que aconteceu com a minha vida e todos os irmãos, os filhos eleitos do Senhor, que passaram pela desconstrução do sistema religioso e vindo para a graça, né? Foi preciso desconstruir os argumentos que foi ao longo de toda a nossa vida, né, construído, formando um verdadeiro baluarte, né, no nosso entendimento, na nossa mente, e isso foi destruído para que o nosso pensamento, né, fosse tornando obediente a Cristo, segundo a graça genuína que ele deixou para nós. Então é preciso entender o seguinte, que é preciso respeitar os tempos, o texto, contexto, e para quem a Bíblia está sendo escrita, para quem está sendo, a carta está sendo escrita, né? É preciso entender que a Bíblia não foi escrita para nós no século 21, não foi escrita, ela foi escrita para os judeus. Toda a Bíblia ela foi escrita para Israel, para o povo judeu. Então não tem nada a ver conosco, os que serve para nós. Nós vamos ver, são as conquistas e revelações, e também no Velho Testamento, era uma sombra, né, das coisas que haveriam de vir. Então as conquistas, as histórias, nós podemos tirar muitas experiências para a nossa vida. Esse sistema religioso cruel, mentiroso, né, com suas mentiras e enganos, ele veio trazendo uma lista de coisas que nos meteu medo, pânico e terror ao longo da nossa vida. Então é isso que nós vamos ver aqui, ó. O inferno, né? Quem até hoje que frequenta, quando eu falo sistema religioso, eu estou me referindo às igrejas denominacionais, evangélicas, católicas, espíritas, né? Eu me refiro às doutrinas. A primeira delas as igrejas evangélicas, assim como desde criança ela foi implantado na minha mente que o inferno existia e que se eu não me redimisse dos meus pecados, eu iria ser jogado no inferno. Jesus poderia voltar, que é outra grande mentira também, que nós vamos ver isso aqui. Jesus poderia voltar e eu ser jogado no inferno, no lago de fogo, com o diabo, seus anjos. Isso tudo é uma mentira. E nós vamos entender isso ao longo do vídeo. Por isso que eu falo, fica comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Diabo e Satanás nunca foram um ser de cauda espiritual que está lutando contra Deus, né? Não existe adversário para Deus. Não existe. Eu vou procurar ser mais rápido esse vídeo é um vídeo panorâmico da Bíblia, né? Eu não vou entrar ali em cada detalhe para no vídeo não ficar muito extenso, né? Porque tem muita coisa para falar. Então, diabo e Satanás, eles são adjetivos. Eles não são seres que estão lutando contra Deus. Como eu falei, Deus não tem adversário guerreando contra ele.
Mas o sistema religioso implantou isso na nossa mente. E até hoje, dentro das igrejas evangélicas, está lá dizendo que o diabo está na sua casa, o diabo está na sua vida, o diabo está no seu bolso, né? O diabo tá travando a sua vida de alguma forma, está impedindo que você seja feliz. Não tem diabo, gente, não tem nada disso. Tá? Não tem Satanás, não tem nada disso. Isso tem a nossa carne, que nós vamos ver isso ao longo do vídeo. Fica aí comigo. As figuras de linguagem dos judeus, né? O que acontecia? Os judeus, eles sempre falaram muito em figuras de linguagem. Jesus falou muito em figuras de linguagem, né? Jesus falou em parábolas. Jesus se dirigiu aos homens em parábolas. Para quê? Para que aqueles que se julgam sábios, eles não vejam, e aqueles que são humildes possam ver por revelação. Esse é um dos detalhes, porque os filhos, aqueles a quem Deus quer fazer enxergar, ele vai fazer. E aqueles que se dizem doutores da lei, como era na época, e até hoje é isso aí que acontece, se dizem, né, ter canudos de diplomas, né, anéis, e, enfim, aqueles que são doutores da lei, eles não conseguem enxergar a Bíblia, porque a Bíblia está toda em parábolas, né? A Bíblia não está clara, né? A revelação que está atrás da letra, ela está sendo dada àqueles a quem Deus quer dar, até os dias de hoje. Isso dentro das denominações evangélicas, você vê pastores, você vê bispos, você vê padres, você vê tudo que não tem revelação, que não alcançaram os olhos, a mente iluminada. Outra mentira do sistema religioso que é preciso desconstruir. Olha aqui, ó. Predestinação. Nós fomos predestinados e eleitos desde a fundação do mundo. Efésios 1, 4 e 5. Olha aí, ó. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha isso. Você imagina, você já tinha lido isso na Bíblia, né? Ou você crê no que está escrito, no texto, contexto, e isso é uma revelação que nós somos. Deus nos escolheu. Ele escolheu você antes, escolheu nele, antes da fundação, da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você imagina que antes que o mundo fosse formado, você já foi escolhido. Então você vê como mais uma mentira do sistema religioso que você aprende dentro de uma igreja evangélica, né? Que você tem que aceitar Jesus lá dentro da igreja dele, de uma denominação. Olha se tem cabimento isso. Se a Bíblia, a própria palavra está dizendo que eu fui escolhido antes da fundação do mundo, você também. Como pode nós aceitarmos Jesus, né, após ir levantar a mão, né? Quem quer aceitar Jesus hoje? Você aceita a mão, levanta a mão e vai lá no altar e todo mundo chora, uma emoção, né? Não existe nada disso, irmão. Nada disso. Olha como nós fomos enganados. Vamos continuando. Então nós fomos predestinados e eleitos desde a fundação do mundo. Somos espíritos revestidos de carne, né? O sistema religioso diz que nós somos carne, né? E temos o Espírito de Deus dentro de nós ou não, né? Que temos o Espírito ou não. Ora temos o Espírito, ora não temos o Espírito. Quando nós temos o Espírito? Quando buscamos a Deus, quando buscamos pela madrugada, ou quando estamos afastados do pecado, que também é outra mentira, não existe mais pecado na terra. Nossa, como assim, Maurício, não existe pecado? Sim, irmão, fica comigo aqui nesse vídeo, isso vai mudar a sua vida. Não existe mais pecado na terra e nós vamos ver isso. Vamos lá. Nós somos espíritos revestidos de carne, assim como Jesus, né? Se nós fomos eleitos nele, desde a fundação do mundo, nós somos espíritos, assim como Deus, ele saiu da sua glória em espírito e ele entrou no ventre de Maria, né? Se revestiu de carne, né? Na pessoa de Jesus de Nazaré e habitou
entre os homens, assim também somos nós, os seus filhos. Nós somos espíritos que nos revestimos de carne. Eu, particularmente, na pessoa da minha mãe, Wanda, que já partiu para a glória, na pessoa de Maurício, em carne, né, estou aqui fazendo esse vídeo para vocês. Então aqui, ó, não existe aceitar Jesus para ser salvo. Né? Muitos falam assim, porque o ladrão da cruz aceitou Jesus. Irmãos, se você ler a passagem, não tem isso, que o ladrão da cruz aceitou Jesus. Não houve nada disso. Né? Apenas Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele disse ao outro malfeitor que estava ao seu lado, né, que esse não fez nada, esse aí, nós somos pecadores, nós somos ladrões, nós matamos, nós fizemos tudo de ruim, e ele nada fez. Então por que ele vai morrer? Né? Nós merecemos, mas ele não. Então Jesus disse a ele, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não existiu, Jesus não mandou ele aceitá-lo, né? Me aceita, porque se você me aceitar, hoje estarás comigo no paraíso. Não existe isso. Mas as denominações cristãs, né, evangélicas, e todas as que estão aí, elas pregam o quê? Que você tem que aceitar a Jesus. É uma outra mentira, engano. Olha quanto engano. Irmãos, digo a vocês que é 100%, 99% de engano dentro dessas igrejas. Por isso, de lá eu saí. Em outro vídeo eu vou falar um pouco da minha experiência para vocês. Mas vamos continuar aqui nesse vídeo. A salvação nunca foi da alma e nem do espírito, e sim da mente. Há quem defenda, né, que a salvação é da alma e do espírito. Do espírito não é, porque em Eclesiastes 12:7 diz o seguinte, que o espírito volta para Deus. Né? Se o espírito volta para Deus, de lá nós viemos, como eu falei, né? Entramos ali no ventre de nossa mãe e assumimos um corpo, né? Cada um corpo que Deus deu. A mim em especial, Maurício, né? Filho da dona Wanda, como eu falei, que já partiu dessa vida. Então, a salvação nunca foi da alma e do espírito. Há quem defenda que a salvação é da alma, né? Eu vou trazer um outro vídeo falando exatamente sobre isso, mas a salvação para essa vida aqui é da mente. Né? Não existe a salvação do espírito, e sim da nossa mente. O Senhor, ele quer fazê-lo entender, iluminar a sua mente, para que você tenha conhecimento por revelação de tudo que ele deixou para nós e que o sistema religioso ele nunca vai deixar você ver. A Bíblia não é mais um livro profético, e sim histórico. E o que serve para nós? O que serve para nós da Bíblia são as conquistas e revelações, né? Em termos de doutrina, da sã doutrina que foi deixada para nós nesses séculos todos, esse tempo profético que se passou até o 2021, o que serve para nós são as conquistas e revelações. Estais perfeitos no Senhor, estais abençoados com todas as sortes de bênçãos. Enfim, o que se prega aí nas denominações? Se prega o Velho Testamento, se prega a lei de Moisés, se prega a doutrina, se prega dízimo, se prega tudo isso, que você é pecador, é um pobre pecador, que você é um miserável. Olha, irmãos, isso tudo não existe mais. E você está aprendendo e acompanhando, ou seja, vivendo dentro de uma igreja, né, chamada igreja evangélica, e lá estão te ensinando coisas que não condiz com a palavra do Senhor. O pecado de Adão veio, né? Esse tempo aqui, ó, dessa primeira coluna, aí vem o ministério de Moisés. Aqui a lei da condenação e morte, né? Maldição, né? O ministério de Moisés. O Senhor deu as leis a Moisés. Eram 613 leis,
né, que o homem não conseguia cumprir. Ele não podia cumprir essas leis. E se transgredisse uma só das leis, ele era culpado de todas. Então, a única pessoa que poderia e veio e se mostrou como cordeiro e não pecou em nenhuma das 603 foi Jesus de Nazaré. Nós vamos ver isso mais à frente. Como Paulo chama o ministério de Moisés, a lei de Moisés, né, o ministério da morte, da condenação e morte. Está aqui em 2 Coríntios 3, 7, 14. Vamos lá. Olha aí como chamam. 2 Coríntios 3, 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Aqui, no caso, no versículo 3:8, está dizendo que o ministério que viria após o ministério de Moisés seria muito mais glorioso. Não seria o ministério do Espírito. A lei de Moisés, o ministério de Moisés, Paulo chama o ministério de Moisés como o ministério da condenação e morte. É esse mesmo ministério que hoje está dentro das igrejas, até os dias de hoje. O tempo profético não é mais esse. Vamos ver isso à frente. Então, na época, existiam as práticas judaicas, assim como existe hoje as práticas judaicas. Essas práticas, elas não existem mais. Né? Que práticas são essas? Os sacrifícios que eram sacrificados no templo de Jerusalém, que já caiu por terra, esse templo já foi derribado. Né? Mas ele está de pé aí, né? Um montão de templo aí, evangélico de pé, né? Praticando sacrifícios, batismo nas águas, né? Jejum, dízimos e ofertas, consagração de altares, sacerdotes, campanhas, guarda de sábado, santa ceia, Páscoa, óleo ungido, vassoura, objetos, etc. Irmãos, essas práticas judaicas, né, que existia na época da lei de Moisés, essas práticas, elas nunca puderam agradar a Deus. Elas eram apenas a sombra do que Jesus iria fazer por você e por mim, que ele fez. Então eram apenas sombras. E que isso tudo seria substituído, né, todas essas práticas, elas iriam acabar. Elas iriam ser extintas, elas perderiam seu efeito, não teria mais valor a partir da cruz. E é o que aconteceu e que nós vamos ver aqui. Né? A adoração, voltando aqui, a adoração no templo acabou. Vamos ver lá em Atos 7, 48, né? Atos 7, 48 e Atos 7, 24. Bom, todavia, o Altíssimo não habita em casas, né? Aí algumas versões, né? Essa versão NVI, né? Nova versão internacional. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, né? Como diz o profeta, né? O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, né? O que tem de templos aí achando que Deus habita ali, que Deus está lá. Ah, mas Deus não habita aqui, mas ele vem aqui na reunião. Irmãos, Deus habita dentro de nós. E reuniões onde tem as práticas judaicas, Deus não está lá. Não se engane, Deus não está lá. Eu vou te provar isso aqui nesse vídeo, que vai mudar a sua vida. Bom, nesse período aqui, Jesus de Nazaré veio cumprir as 613 leis, né, que foi, na época, Jesus de Nazaré se fez carne, né, habitou entre os homens para cumprir as leis. Então, ele veio dizer que o reino dos céus, o reino de Deus é chegado. Né? E ele veio dizer que ele era o Messias, que veio para o povo de Israel. Né? Ele veio exatamente em Mateus 15, está lá, Jesus de Nazaré veio apenas para os judeus. Jesus de Nazaré não veio para nós, né? Como hoje vê nas igrejas cultuando Jesus de Nazaré, que não existe mais. O nosso Deus, ele não é mais Jesus de Nazaré. Ele veio apenas para os judeus dizer que ele era o Messias,
que ele viria para o povo de Israel, né? E o povo de Israel rejeitou a Jesus. A gente já sabe disso, né? Ele veio se colocar como o Cordeiro perfeito para tirar o pecado do mundo. Então ele se ofereceu, ele deu o seu corpo, ele nasceu do ventre de Maria, ele cresceu, assumiu o ministério dele, e ele, na pessoa de Jesus de Nazaré, Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré, se deu como Cordeiro perfeito, né, que era aquela sombra dos sacrifícios que existia no templo, né, que não podiam agradar a Deus, eram apenas sombras, né, porque o sangue de bode, de carneiro, de ovelhas, isso era apenas representativo, representando que Jesus de Nazaré seria o Cordeiro perfeito que iria tirar o pecado do mundo em um só sacrifício, como tirou. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sistema religioso está colocando o pecado de volta aí até hoje, até 2021. Enquanto Jesus de Nazaré veio, se ofereceu como Cordeiro e tirou o pecado do mundo. Nós vamos ver isso mais à frente. Nós vivemos numa época hoje em que não há mais pecado na terra. Você entende agora? Captou o que eu quero dizer? Olha o engano que hoje está sendo ministrado aí dentro dessas igrejas, né? Anulando o sacrifício de Deus, né? O sacrifício de Jesus. Então, Jesus de Nazaré entrou como Cordeiro perfeito para tirar o pecado do mundo, para pôr fim à lei de Moisés, que já terminou. Não há mais lei de Moisés. Ah, mas a lei de Moisés é 50% graça e 50% lei. Não, não é não. Esse entendimento, você está sendo enganado pelo sistema religioso cruel, um sistema maldito, um sistema que é de condenação e morte. E hoje não há mais condenação também. Olha quantas coisas que você está vivendo, como eu vivi, e essas coisas já mudaram. E vamos continuando. Jesus de Nazaré veio para pôr fim à lei de Moisés, reconciliar toda a criação com Deus, né? Assim que Adão pecou, a criação virou inimiga de Deus, né? Houve uma inimizade, foi divorciada do nosso Deus, né? Toda a criação, o cosmo que eu digo é todo o planeta Terra, né? Houve uma inimizade, né? Foi divorciada do nosso Criador, uma inimizade que ela foi reconciliada após a cruz. Inaugurar o tempo de descanso, que é o tempo que hoje nós vivemos. Mas Jesus de Nazaré veio, o sacrifício dele veio inaugurar o tempo de descanso, que nós vamos ver isso mais à frente. Também unir os judeus e gentios em um só povo, está lá em Efésios 2. Né? Hoje não existe mais o povo de Deus, é o povo de Israel e os gentios. Não, hoje somos um só povo, né? A igreja espiritual espalhada por toda a face da terra, a igreja de Cristo, né? Irmãos espalhados por todos os cantos do mundo, regidas pelo nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito dele que habita dentro de nós, habita dentro de você. Você é uma igreja do Senhor. Vamos ver isso à frente também. E Jesus também de Nazaré veio para finalizar, né, o final do antigo pacto, o término, acabar com a lei. Está lá em Hebreus 3, 6, 13. Hebreus 3, 6, 13. Hebreus 8, né, que está aí. Hebreus 8, 6, 13. Vamos ver aqui. Olha aí. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores, né? Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então você vê aqui que não há um cruzamento dos pactos, né? Então uma lei acabou e entrou a outra. A lei de Moisés não existe mais. Jesus de Nazaré veio também para derrubar o templo de Jerusalém e julgar a Israel. Veio trazer o juízo, né? Jesus de Nazaré,
ele veio anunciar a ele mesmo como Messias, né, que ele viria para o povo de Israel. O povo de Israel não aceitou Jesus como Messias, como Salvador. O que aconteceu? Jesus também veio para dizer que o templo de Jerusalém, está vendo esse templo aqui? Esse templo ele vai cair, esse templo vai ser derribado e eu construirei um novo templo em 3 dias. Ele estava se referindo a ele mesmo, né, como templo, né, da sua igreja. Então, era um templo espiritual, não mais físico. Então, o templo físico iria cair e ia entrar o templo espiritual. Irmãos, o templo físico não existe mais. Agora existe o templo espiritual. Olha quanta mentira, quanto nós fomos enganados. E essa desconstrução do sistema religioso na nossa mente precisa ser desfeita. Crucificação é o centro da divisão dos 2 pactos, né? A crucificação, Jesus Cristo crucificado, ele é o centro. Quando ele disse lá, ó, tetelestai, está consumado, tudo isso que eu apresentei para vocês caiu por terra. Todas essas práticas judaicas, a lei de Moisés, né, o pecado de Adão, o velho homem foi morto, né, na cruz. Ele levou sobre si, né, a condenação e morte, né, porque Paulo diz lá em Romanos 8, não há mais nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quem está em Cristo Jesus? Aqueles que nasceram depois da cruz, já nasceram sem pecado, num tempo em que não existe, o pecado foi removido da terra, isso nós vamos ver também. E aqui existe um só batismo na cruz, né? Outra mentira do sistema religioso, que existe o batismo nas águas, onde eu mesmo fui batizado 2 vezes, 3 vezes na verdade, né? Eu fui batizado quando criança na igreja católica, depois fui batizado na igreja batista com 12 anos, e depois fui batizado outra vez na igreja Maranata, Cristã Maranata, a qual eu criei que os batismos para trás não representavam nada, e eu quis batizar de novo, e crendo numa outra mentira, que eu mergulhando nas águas, eu renasceria um outro homem, uma nova criatura, que não tem nada a ver com nova criatura. Isso não é ser nova criatura. Batismo em águas não te faz uma nova criatura. O que te faz uma nova criatura foi ter nascido depois da cruz. Olha que coisa que nós vivemos, e que hoje eu fico vendo assim, como eu acreditei em tanta bobagem, meu Deus do céu, né? O ser uma nova criatura é nascido depois da cruz, né? O que Jesus fez por mim e por você foi retirar a condenação, a morte, o pecado, as práticas judaicas, a lei de Moisés, e habitar em nós, e trazer o reino de Deus, o seu reino para a nossa vida, né? Que nós vamos ver isso também. Então Jesus é o centro, um só batismo na cruz, não há 2 batismos, né? Não há o batismo nas águas, Efésios 4, não há um batismo nas águas e um batismo na cruz. A Igreja Cristã Maranata prega que há um batismo do Espírito Santo, o batismo nas águas, né? 2 batismos, né? Que é um nas águas, para você se tornar um novo homem, né? E o batismo com fogo, que é o batismo do Espírito Santo, quando você fala língua estranha, que é outra mentira também, esse balabachúria, lava a sunga na bacia, enfim, isso tudo é uma grande mentira, né? Através, querendo Deus, eu vou trazer outros vídeos, né? Falando todo esse gráfico aqui, eu quero explanar aí alguns tópicos, e vocês deixem no comentário quais que vocês gostariam que eu trouxesse também, de todo esse, que eu entrasse mais em cada tópico desse aqui. É um só batismo, Efésios 4. Vamos lá, vamos abrir aqui, Efésios 4. Há um só Senhor. Olha aí, existe na igreja evangélica, e nas denominações aí, católica e todas elas aí, existe Pai, Filho e Espírito Santo.
há um só Senhor. Um só. Não há Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Há um Deus que teve 3 manifestações e que nós vamos ver mais à frente. Quais foram essas 3 manifestações? Eu vou falar para vocês mais à frente. Fica aí comigo. Há um só Senhor, uma só fé. Não há fé dividida. Né? Eu creio no neopentecostal, ou eu creio na Assembleia, eu creio na Igreja Batista, eu não creio nos dons de línguas, eu não creio nisso. É uma só fé. A fé genuína que veio do ministério de Jesus Cristo. A sã doutrina dada a Paulo. Só tem uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Não há um batismo nas águas, não há um batismo do Espírito Santo com fogo, que você vai falar balabachúria, lavassunga na bacia, que você vai começar a falar em língua. Essas línguas não são línguas estranhas por anjos, né, dadas por anjo, ou línguas estranhas de outra dimensão espiritual. Não é nada disso. Essas línguas estranhas, elas são idiomas, né? Idiomas. Tá? É como se um japonês viesse aqui num culto e começasse a falar em japonês. Então, é isso que estava querendo dizer lá em Atos. Não era exatamente línguas estranhas, né? Não era nada disso. Mas isso é um outro assunto, eu não vou entrar nisso. Acabou o primeiro pacto, né? Tá aqui a divisão, o divisor de águas foi a crucificação de Jesus. E agora nós estamos num período depois da cruz do Novo Testamento, já no novo pacto, né? Que ele vai dos anos 30 aos anos 70 depois de Cristo, que foi chamado esse período em bege aqui, todo numa cor amarelada, né? É um período transitório, qual nós vamos ver, né? Esse período transitório aqui. Foram 3 anos e meio aqui dessa coluna, né, que foram as 70 semanas de Daniel, e outro 3 anos e meio, que foram o final dos anos 70, do período dos anos 67, né, 66 e meio, até os anos 70, aonde aconteceu a grande tribulação, que está lá 1 tempo, 2 tempos, metade de outro tempo, 3 anos e meio, Daniel 12, 2. Né? E aqui no início, foi 3 anos e meio, aonde foi cortado... Jesus foi cortado ali nos primeiros 3 anos e meio, e houve um período onde cessou, né, ali o ministério de Jesus, e lá na frente foi retomado nos 3 anos e meio final, a partir do ano 66 e meio até os anos 70. Então, nesse primeiro 3 anos e meio aqui, ou seja, esse período, né, todo, foi o período da grande tribulação, né? Foi inaugurado a graça, mudou o ministério para o de Jesus Cristo, agora não é mais o ministério de Moisés. O que acontece com a igreja evangélica? Está lá cultuando, está lá ensinando, né, as práticas judaicas, o ministério de Moisés, a qual Jesus aboliu na cruz. Jesus chama Paulo para o evangelho da incircuncisão. Então são 2 evangelhos, são 2 evangelhos que existem até hoje. O evangelho da circuncisão, que foi dado para os judeus, né, foi dado a Pedro, Tiago e João, para que ele fosse anunciar Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, como Senhor, como Messias. Então, esse evangelho, que é ide por todo mundo, né, e pregar. Que mundo é esse? É o mundo de Israel. Não existia Brasil, nada disso. Naquela época era o mundo de Israel. E ali os países circunvizinhos que tinham ali. Então o mundo de Israel, ide por todo mundo e pregar e dizer que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele é, eu sou o Senhor. Jesus de Nazaré era o Senhor, era o Messias, a qual o povo rejeitou. E por isso, Jesus agora vem como juiz, para julgar Israel. Aconteceu isso no ano 70 aqui, ó, bem aqui. Então a Pedro, Tiago e João foi dado o evangelho da circuncisão, que está lá em Gálatas 2:7, né? E acabou a lei de Moisés, Romanos 10:4, pois Cristo é o fim da lei. Fim vem de final. Esse fim aí
ele vem de limite, né? É um limite. Ou seja, um tempo acabou, entrou um outro tempo, né? Um tempo expirou, né? Entrou um outro tempo. Agora é um novo tempo, né? Aquele tempo, aquele período acabou. É como se chegasse hoje, por exemplo, o dia 25. Amanhã é dia 26. O que ficou, o dia 25 acabou. Não tem mistura dos dois pactos, como se prega aí nas igrejas denominacionais. Acabou a lei de Moisés. O pecado foi retirado da terra, né? Não existe mais pecado hoje. Está lá em Colossenses 1, 13 e 14. A adoração agora é em espírito e em verdade. Está lá em João 4, 23, quando Jesus fala para a mulher samaritana. Vai vir um tempo em que a adoração não será nem no pé do monte e nem em Jerusalém, que ele estava se referindo ao templo de Jerusalém, que a adoração era lá, no local físico. E esse tempo chegou aqui. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, o tempo, quando ele disse tetelestai, está consumado, né? Mudou-se o tempo profético, o pacto mudou, né? O pacto não é mais o de Moisés, agora é o ministério novo da nova aliança, né? Olha que coisa linda. Você sabia disso? Você escuta falar nisso, né? Eu escutava falar nisso, mas eu não tinha noção do que era realmente. Eu creio que você passa pelo mesmo. Você não tem noção de que a lei de Moisés acabou, eu não tinha, né? Quando eu escutei essa mensagem, o Senhor iluminou os meus olhos, a minha mente. Eu passei 3 meses tendo crise de choro. Vinha aquela crise de choro, ao mesmo tempo foi uma notícia bombástica para mim, e ao mesmo tempo uma notícia de boas novas, de novo período liberto, livre, sem medo, sem pânico. Tinha medo de Jesus voltar, eu ficar. Tinha medo de ficar na grande tribulação que estava vindo, né, entre aspas, né, que não existe nada disso. Bom, isso é um outro vídeo que eu ainda vou trazer aqui no canal. A adoração agora é em espírito e em verdade, né? O tempo que Jesus falou para a mulher samaritana, a partir da cruz, ele chegou. No templo ainda continuava a insistência ao antigo pacto e à lei de Moisés, né? O templo estava lá, né? Ou seja, a nova aliança foi inaugurada por Jesus, né? Através da sua ressurreição. Só que esse período todinho aqui, ó, dos anos 30 até os anos 70, as práticas judaicas ainda continuavam porque o templo estava de pé. Aquilo que Jesus de Nazaré profetizou, que precisaria derrubar o templo para poder o novo templo, né, vamos dizer assim, ele assumir de vez, se estabelecer, durou esse período aqui. Por isso que é chamado de período transitório, um período do ano 30 até o ano 70. Esse período foi um período como se fosse a noite, né? Caiu a noite para nós, madrugada, e depois raiou o novo dia lá para as 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Então esse período de noite, todo período, foi esse período aqui, ó, dos anos 30 aos anos 70. Um período chamado de período transitório, aonde acabou a lei de Moisés, o pecado foi retirado da terra, a adoração agora em espírito e em verdade. No templo ainda continuava a insistência ao antigo pacto e à lei de Moisés. Não devemos mais adorar a Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré ficou aqui no antigo pacto. Ele morreu aqui e ele hoje não é mais Jesus de Nazaré, né? A ninguém conhecemos mais segundo a carne. Está lá em 2 Coríntios 2, 5. Vamos ver. 2 Coríntios 2, 5. Vamos fazer uma correção aqui, que é a ninguém conhecemos segundo a carne, é 2 Coríntios 5, 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou seja, em algumas versões, né, traz, a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu gosto mais dessa versão, né, dessa tradução. A ninguém consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais. Ou seja, ainda que tenhamos conhecido Jesus de Nazaré, né, vamos voltar lá,
ainda que tenhamos... Quem é Cristo segundo a carne, né? A outra versão traz segundo a carne, eu gosto mais. Ainda que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, que é Jesus de Nazaré, Cristo está se referindo aqui exatamente a Jesus de Nazaré, não conhecemos mais assim. E não só Jesus de Nazaré, como também nós, seres humanos. Não há mais povo judeu, né, povo de Israel, e povo gentio. Hoje nós somos gentios remanescentes. Nós somos um povo só. Deus não conhece mais o povo de Israel como seu povo, né? Hoje Deus conhece a sua igreja, que é contida por judeus e gentios, um só povo. Não há mais um povo de Israel, que é o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus. Não há mais isso aí. Também fomos enganados, né? Você aprendeu, eu aprendi isso. Não é nada disso. Nós somos um só povo. Bom, na segunda parte aqui do período transitório, né, veio a grande tribulação, que eu já falei, um tempo, 2 tempos, metade de outro tempo, que foi Daniel, profetizou isso em Daniel 12:2. Veio as dores de parto, a criação geme, né, Romanos 8:22. Eu não vou ler porque o vídeo está ficando muito grande. As dores de parto, né, a criação geme, está lá. A perseguição à igreja, né, a igreja foi perseguida. Quando Jesus estava se referindo, né, que virão tempos tão difíceis, né, que se não fosse abreviado, até os escolhidos de Deus seriam enganados. O que acontece? As igrejas evangélicas trazem para os dias de hoje que se esse período não fosse abreviado, né, com esses acontecimentos que estão por aí, os vulcões, as pestes que aparecem, né, como foi esse coronavírus aí, né, tudo isso traz como para os dias de hoje. Se os tempos não fossem abreviados, nem os escolhidos se salvariam. Eu acreditava nisso. Mas isso não é para os nossos dias de hoje. Estava se referindo aos anos 70, né, que viria o juízo de Deus. Ali Jesus voltou. Nós vamos ver isso aqui agora à frente, né? Então teve a perseguição à igreja. Jesus volta na pessoa do general Tito. Olha isso, né? Você talvez vai me chamar de herege, né? Não tem problema, mas se você for um filho da livre, você vai entender. Deus vai me iluminar os seus olhos. Jesus volta na pessoa do general Tito para julgar Israel. Isso está onde, Maurício? Onde está isso na Bíblia? Isso está registrado no Google e nos livros do historiador Flávio Joséfo. Deus permitiu que o historiador Flávio Joséfo escrevesse tudo que ele viveu naquela época, e tá lá a volta de Jesus, aonde teve a ressurreição dos mortos. Foram 2 ressurreições, né? Logo quando Jesus ressuscitou ao 3º dia, né, os mortos ressuscitaram, muitos se ressurgiram dentre os mortos, e também nos anos 70, aonde houve a ressurreição também dos mortos, né, dos apóstolos ressuscitaram também, e ali Jesus venceu, ali quando derribou o templo, né, que foi a mancha que vinha manchando, né, toda a criação. Jesus já tinha inaugurado o novo pacto, mas só foi estabelecido quando o templo de Jerusalém realmente ele caiu por terra. Ali cessou todas as práticas judaicas, foi estabelecido a graça, o novo pacto, né? E aí foi tudo registrado no Google. Você vai lá no Google e coloca lá a queda do templo de Jerusalém. Você vai ver toda a história, como foi que aconteceu a queda do templo, né? Jesus voltou na pessoa do general Tito, né? E ele julgou Israel, ou seja, Deus entregou Israel ao general Tito, né? Deus na pessoa do Senhor Jesus ali, que foi o julgamento de Israel, o juízo, o grande dia terrível. Foi um dia terrível, que foi muitas mortes, um banho de sangue. O Senhor se refere àquilo ali como se fosse um mar, né? Um mar ali que invadiu, a inundação em todo o templo de Jerusalém, a morte que aconteceu de muitos judeus, né? Morreram ali, e foi julgado Israel. O juízo veio, aquele juízo, né? A grande tribulação que aconteceu, isso foi tudo naquele tempo lá, e não agora. As denominações evangélicas ficam trazendo esse tempo
para os nossos dias, futurizando isso para 2000 anos depois. Não faz sentido, gente. Por que Jesus não volta até hoje? Eu acreditava, eu mesmo acreditei. Eu fui para a praça pública pregar a volta de Jesus. Eu anunciei isso dentro das casas, fazendo reuniões às sextas-feiras, visitando lares, dizendo que você tem que se arrepender, porque Jesus está às portas. Irmãos, desde os meus 5 anos de idade, eu escuto que Jesus está voltando. Desde essa época, eu estou com 55 anos de idade, Jesus não voltou até hoje. E não vai voltar, porque Jesus de Nazaré, ele não vai voltar. Então você acha que vai vir assim, eu achava que vinha como se fosse Hollywood, né? Jesus ia aparecer nas nuvens, né? Nuvem significa juízo. O relâmpago que se mostra no Ocidente, a Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem foi exatamente isso. Era tudo uma figura de linguagem, né? Como Satanás, como o diabo era figura de linguagem. Eu vou falar isso em outros vídeos, né? São adjetivos, né? Quando Jesus se refere a Satanás e o diabo, partindo para o final já, né? Então, ao fim das práticas do velho pacto, com a queda do templo, o novo pacto é para sempre estabelecido, né? Quando caiu o templo de Jerusalém, aí sim se estabeleceu por completo o novo pacto. Então, os benefícios que Jesus, como nosso Pai, Jesus de Nazaré, entrou na pessoa e ele deu para nós, né? Para nós não custou nada esse sacrifício, mas para ele custou muito. Custou ali dor, lágrimas, custou 3 anos e meio de ministério, né? Que ele foi açoitado, cuspido, né? Humilhado, né? Foi morto ali na cruz, sofreu muito, com muitas dores. Isso custou muito para ele. Para nós hoje, nascermos sem pecado, sem condenação, né? Vamos ver aqui, ó. Estamos abençoados e perfeitos desde o ano 71 depois de Cristo, para sempre, do ano 71 para cá, né? Ou seja, o período que, na verdade, né, após a ressurreição, os que nasceram após a ressurreição, né, após a cruz, foram filhos perdoados, né? Como foi os apóstolos, como Paulo dizia, né? Que o pecado, né, habitava ainda entre eles, né? Por quê? Porque eles viveram um período transitório, onde o pecado ainda era imputado pela lei ali, pelo templo, né, de Jerusalém, que ainda estava de pé, praticando ainda a lei de Moisés. Então, nesse período, Paulo dizia que ele era pecador, né? Aquele que não tem pecado, aquele é mentiroso, enfim, o pecado ainda estava ali nas práticas judaicas. Mas depois da queda do templo de Jerusalém, do ano 71 para cá, o que aconteceu? Nós estamos abençoados, perfeitos, desde o ano 71 para sempre. Estamos no tempo de descanso, o 7º dia, né? Esse 7º dia que os adventistas, eles pregam, falam que vai ter um ano de descanso, guarda de sábado, tudo isso. Jesus foi tudo isso para nós. Ele acabou com tudo isso, ele se fez o nosso 7º dia. Por isso nós não guardamos nenhum sábado, não guardamos de um dia, porque ele é o nosso 7º dia, né? Nós estamos hoje num período de descanso. O tempo profético mudou. Estamos no tempo de descanso, né? Está lá em Hebreus 4, 9 e 10. Já vivemos a plenitude da graça. O Espírito de Deus habita e guia o homem. 1 Coríntios 3, 16. Nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Olha que coisa linda. Enquanto você escuta, você entra dentro de uma igreja evangélica, o que você escuta? Que se você não aceitar Jesus, você vai morrer no inferno, que você vai ser lançado no inferno, que você é um pobre miserável, pecador, enquanto aqui, ó, estamos abençoados e perfeitos, e perfeitos em Cristo, né?
Em todas as regiões celestiais, nós estamos abençoados e perfeitos em Cristo Jesus, não na pessoa de Jesus de Nazaré. Nós somos agradecidos a Deus pela pessoa de Jesus de Nazaré, que ele se fez carne lá e se oferecer como cordeiro, mas ele não é mais Jesus de Nazaré. Hoje ele é Cristo ressuscitado, né? Após a cruz, ele é hoje o Espírito de Deus que habita em nós, ele voltou para a sua glória, né? Ocupou o seu lugar no céu, né? Ele ocupou o seu lugar e hoje o seu Espírito faz morada em nosso coração. Então como é que ele vai voltar? Como Jesus de Nazaré vai voltar? Ele vai ressurgir dentre os mortos na carne? Não, ele hoje é Cristo ressuscitado, ele voltou, ocupou o seu lugar de Deus. Então, há nenhuma condenação mais há, adoração agora em espírito e em verdade, está lá em João 4:23, Atos 7:48 também, que não há mais templo, não há mais pecado, Romanos 10:4, Colossenses 1:13 e 14, o pecado foi removido da terra, né? Estamos reconciliados para sempre com Deus, Romanos 8:19 e 22, reconciliados com Deus. A inimizade que existia lá atrás, naquela época que Adão pecou e que também reinou em toda a lei de Moisés, né? A lei de Moisés dava força ao pecado e condenava o homem, né? Condenava o homem à morte, condenava o homem a várias coisas, a ter que pagar, né, pelo seu pecado para poder se redimir com Deus. Hoje não existe mais nada disso. Então, aqui, ó, reconciliados para sempre, o ministério de Jesus, o ministério da reconciliação, o ministério da justiça, o ministério da amizade com Deus, de Deus com o homem, né? Deus está, não há mais inimizade entre Deus e o homem, nenhuma inimizade. Você pode hoje, não há mais pecado. Então o que existe hoje? Não existe mais pecado, não há condenação. Existe a obra má da carne, que a carne milita contra o espírito, mas não há condenação para jogar o homem no inferno, e no inferno também não existe. Esse inferno aí, se você colocar no Google, você vai ver que é sepultura, lugar dos mortos, né? Hoje nós sabemos que não há esse inferno queimando lá, num lago de fogo, com o diabo e seus anjos. Irmãos, isso tudo é fábula. Infelizmente, nós fomos enganados, você está sendo enganado. Eu hoje, graças ao Pai, não sou mais enganado com isso. Então coloca aí no Google, inferno é lugar dos mortos, sepultura, nada mais é do que isso. Todos nós vamos para lá. Você vai para lá, você vai morrer, seu corpo vai para o inferno, vai lá para a sepultura. Não é esse lugar que ficam te amedrontando. O sistema religioso, cruel, maldito, esse sistema perverso, ele coloca pânico e medo e terror nos filhos de Deus, porque gera dinheiro, receita, te mantém ali na igreja deles. Se você sair daqui, você vai para o inferno, você vai morrer sem Jesus, sem Deus, tudo balela. Você foi eleito desde a fundação do mundo. Como você vai aceitar Jesus numa denominação? Você acha que Deus, um Deus poderoso, grande desse, vai se dar, né? Vai se permitir que você aceite Jesus? Irmãos, como nós fomos crer nisso? Vamos lá, continuando. O reino dos céus está dentro de nós. Romanos 14:7, Lucas 17:21. Esse reino dos céus é o Espírito Santo, que desceu do céu em Atos, e ele habitou. O Senhor, quando foi, enviou o seu Espírito. Ou seja, a nova Jerusalém, né, que eu achava que havia uma nova Jerusalém do céu, que ia descer do céu. Isso tudo é mentira, irmão, isso é tudo fábula. O Espírito Santo é a nova Jerusalém. A nova Jerusalém somos nós, a igreja perfeita, santa, lavada, remida. Essa é a nova Jerusalém que desceu do céu. O Espírito Santo desceu e habitou na sua igreja amada. Então nós já somos a nova Jerusalém, unidas com o nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito. Amém? Toma posse disso. Não há mais templos físicos, sacerdotes, pastores, práticas da lei de Moisés. Não há mais nenhum intermediador entre Deus e o homem.
Não há mais pastores que você vai ter que ir na igreja para cobertura de um pastor, botar a mão em posição de mão sobre você, dizer o que você vai fazer, o que você tem que fazer, o que você tem que vestir. Não, se você não usar, se você tem que usar calça, se você usar calça, né, para as mulheres, né, você está pecando contra Deus, né? Isso não existe, irmãos. Isso é costume, isso é coisa de homem, isso é coisa de isso é coisa de doutrina de homens. Isso é escravidão. Né? São os filhos da escrava que ficam escravizando os homens, enquanto nós já somos livres, temos liberdade. Aonde há o Espírito, há liberdade. Nós estamos livres, nós não somos mais escravos da religião, escravo de homens. O evangelho que foi dado segundo a Paulo, né, que está nas cartas de Romanos a Hebreus, esse evangelho, ele é um evangelho que nos fez livre. A sã doutrina, ela nos faz livre. Então o que vale ali para nós são as conquistas e revelações deixadas pelo nosso Pai Jesus Cristo. Não deixe se escravizar por homens novamente. Né? E se você está lá na religião evangélica, sendo escravos de homens, dizendo o que você tem que vestir, o que você tem que fazer, né? Se você pecar, você vai para o inferno. Se você tem que ir na igreja lá dele, igreja, né? Igreja é coisa nenhuma, igreja somos nós. Quem é a igreja do Senhor é você. E das mãos de Deus ninguém te arrebata. Ninguém arrebata a mim. Jesus disse, nenhum daquele que o Pai me deu, nenhum se perdeu. E assim como você não vai se perder nunca do Senhor. Se você praticar a lei de Moisés, é se colocar debaixo novamente de maldição. Ou seja, você está voltando a todo esse período profético aqui. E não tem como. Você está se colocando debaixo de maldição, irmãos. Olha aqui, ó. Está lá em 2 Coríntios 3, 7 a 14. Né? A lei da condenação e da morte. Se você está indo nessas igrejas, né, praticando judaísmo, né, pagando dízimos, batizando nas águas, buscando o Espírito Santo, não há busca mais do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Como você vai buscar ele? Por um acaso o seu coração se separa de você, o seu fígado, né, o seu estômago, o seu braço se separa de você? Assim é Deus que habita dentro de você. Ele não sai dentro de você. Então não tem como você ir buscar ao Espírito Santo no monte, em algum local físico. Você ir fazer campanha, né, jejum. Né? Não existe mais essas práticas judaicas. Você, quando faz isso, você está invalidando o que Jesus fez por você na cruz. Você está dizendo não para todo esse período aqui, ó, que Ele te deu. Todas as bênçãos que Ele te deu aqui, ó, estais abençoados, ó. Já vivemos a plenitude da graça. Quando você se batiza nas águas, você está invalidando o sacrifício de Jesus na cruz por você. Então não há mais pecado. Estamos reconciliados para sempre. Para sempre. Sempre estamos reconciliados. O reino dos céus está dentro de nós. Ele não vem com aparência exterior. Ele aqui, ele ali. Ah, vai aqui na igreja batista, porque Jesus está lá. Ah, Jesus está na Igreja Cristã Maranata. Ah, Jesus está na Assembleia de Deus. Cada um dizendo que Jesus está aqui. Ele não vem com aparência exterior. Ele está dentro de nós, dentro de você. Não há mais templos físicos, sacerdotes, pastores, práticas da lei de Moisés. Não há mais. Apóstolo, pastores, dizendo o que você tem que fazer. O evangelho que foi dado segundo a Paulo é um evangelho que não é segundo aos homens, é por revelação. E até hoje, você só vai entender isso que eu falei, se Deus, se nosso Pai te revelar. Se Ele abrir o seu entendimento, tirar o véu da lei de Moisés, para que os seus olhos e a sua mente sejam iluminados. Então aqui, praticar a lei de Moisés é se colocar debaixo novamente de maldição, aonde esse tempo foi lá antes da cruz e até o período dos anos 70 depois da cruz. De lá para cá, a partir do ano 71, nós não vivemos mais esse período. E a ninguém conhecemos mais segundo a carne, inclusive a Jesus de Nazaré, Efésios 1, 3.
a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Ainda que nós tenhamos conhecido a Jesus de Nazaré, nós não o conhecemos mais assim. Agora ele é Cristo ressuscitado, que habita em nós. Estamos reconciliados, abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E para finalizar, né, eu sei que esse vídeo ficou grande, mas ele vai ser um divisor de água na sua vida. As 3 manifestações de Deus, lá embaixo, né? As 3 manifestações de Deus. Moisés, né? Deus falando através de um homem, que foi Moisés. Deus, para se comunicar com o homem, falava através de outro homem. Foi o ministério de Moisés. O ministério do homem é onde você vê aí dentro dessas igrejas, né, vários profetas que não tem mais profeta. A lei e os profetas duraram até João. Não tem mais profeta. E está cheio de profeta pelo mundo aí dizendo: Deus mandou falar labachúria, lavassunga na bacia. Está cheio de profetas, né, de profetadas aí falando, dizendo que Deus mandou te dizer. Enquanto a manifestação de Deus foi a Moisés, que falava para o seu povo. A Jesus de Nazaré foi a segunda manifestação de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, né, que veio como Messias. E o general Tito, que Deus tomou o general Tito para fazer o juízo e fazer a volta de Jesus, né? Foi a volta de Jesus, o general Tito, que veio e julgou Israel por todas as suas maldades, por ter se afastado de Deus, rejeitado o Messias, por todas as suas práticas, né? E ali retirar de vez o pecado do mundo, né? As práticas do pecado do mundo. O sistema evangélico vive no engano, né? E você está aí dentro de um sistema evangélico, de um sistema religioso, ouvindo engano, ouvindo fábulas. Irmão, saia disso aí. Sai fora dela, povo meu. Sai fora dela. Vem viver com Cristo na sua vida, no entendimento. A sua mente precisa ser lavada, regenerada, né? Eu quero finalizar com esse versículo, Efésios 5:26, que está dizendo o seguinte: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, né? Tendo purificado as vossas mentes, no caso, né? A outra versão é um pouco diferente, né? Então, a lavagem aí não é pela lavagem da imersão do batismo nas águas, não, é pela lavagem tendo a purificado pelo lavar da água. Não é lá no tanque do batistério, não é no Rio de Jordão, não é dentro de uma piscina, é pelo lavar da água mediante a palavra, né? É mediante a palavra que vai iluminar a sua mente, os seus olhos. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você. Espero que esse vídeo mude a sua vida, né? Com tudo isso que foi falado aqui, e daqui para frente você seja realmente liberto da escravidão do homem de dentro do sistema religioso, e que você conheça a verdadeira graça e passe a ter os seus olhos iluminados e sua mente iluminada pela revelação do nosso Pai. Amém? Graça e paz fiquem todos com o nosso Senhor Jesus.